palavra de Deus para compartilhar com o teu coração nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar em toda a verdade, e que essa palavra ela encontre lugar, e que ela encontre uma terra, e que ela possa, como uma boa semente, frutificar muitas vezes em cada coração, em nome de Jesus. Eu quero conversar com você hoje sobre 5 coisas, e tem alguns que já sacam o caderno para escrever, 5 coisas que Deus procura. Então, as 5 coisas ou 5 pessoas, 5 tipos de pessoas que Deus procura. E nós vamos caminhar em alguns textos bíblicos como referência para essa palavra, e que o Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus. 5 tipos de pessoas que Deus procura, ou 5 coisas que Deus procura. João capítulo 4, versículo 23, é a primeira delas. Número 1, eu quero ser bem sucinto nessa palavra. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O primeiro tipo de pessoas que Deus procura sobre a terra são verdadeiros adoradores. Quando nós falamos de adoração, a gente consegue facilmente linkar adoração com expressões de louvor que a gente dá a Deus. Adoração é uma expressão de louvor que alguém dá a algo. Só que o texto bíblico não nos dá conta de que Deus procura adoração. Porque nós sabemos que a adoração, os anjos são adoradores. Então Deus já tem a adoração nos céus. Quando a Bíblia vai narrar sobre o ambiente celestial do trono de Deus, vai dizer que há anjos, arcanjos, querubins e serafins que cantam dia e noite, noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não é só essa expressão de adoração que Deus procura. Nós vemos a expressão de adoração dos 24 anciãos que assistem diante da majestade santa da glória de Deus. Eles têm coroas sobre a sua cabeça. E o texto bíblico diz que eles, numa atitude de louvor, se prostram diante do Cordeiro, arrancam as coroas da cabeça, jogam aos pés do Cordeiro a coroa. Depois vão lá e catam a coroa e põem de novo na cabeça. Depois arranca a coroa e coloca a coroa aos pés do Senhor, como expressão de adoração a Deus. Então Deus não nos chama para sermos adoradores, porque Deus tem uma carência de adoração. Deus não está carente de elogios. Deus não está carente de adoração. Até as coisas criadas rendem louvores a Deus. A Bíblia diz que um dia dá notícia, ao outro dia o sol se põe e depois nasce de novo, anunciando as maravilhas de Deus. Até as coisas criadas, até as coisas inanimadas prestam culto e expressões de adoração a Deus. Deus não é carente de elogios, Deus não é carente de adoração. Um dia, um povo pagão pegou a arca de Deus e colocou dentro de um templo pagão. E naquele templo pagão, em frente da arca, tinha uma estátua, a estátua de um deus, de um ídolo, chamado Dagon. E ele coloca lá aquela estátua. Eu estou andando e vocês querendo tirar foto. 6 que lute. A estátua do deus Dagon, de pé, de frente da arca da aliança, que representava a presença de Deus. E foram dormir. No outro dia cedo, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a estátua de Dagon amanheceu inclinada, prostrada diante da arca da aliança. Até um objeto de cimento, de gesso, de metal, se prostra diante da magnífica e gloriosa presença do Senhor.
Então Deus não está carente de expressões de adoração. Por isso que Ele não está buscando adoração. Podia colocar um CD para tocar no céu. Quando você ouve um CD, é uma adoração, alguém gravou uma expressão de adoração com música. E essa expressão de adoração com música rende louvores a Deus. Então Deus não procura simplesmente expressão de adoração, mas Ele procura adoradores. Antes de olhar a minha expressão de louvor, Deus olha para mim. A minha expressão de louvor é uma oferta ao Senhor. E Deus não recebe o ofertante por causa da oferta. Deus recebe a oferta por causa do ofertante. Deus não recebe o adorador por causa da adoração. Deus recebe a adoração por causa do adorador. Então eu quero desmistificar isso com você nessa noite. Que para ser adorador é preciso muito mais do que expressões. É preciso muito mais do que talento. É preciso muito mais do que uma voz bonita. É preciso muito mais do que belas canções. É preciso muito mais do que composições magníficas que de fato engrandecem a glória de Deus. Então o que é que Deus está procurando para seus adoradores? Jesus explicando para a mulher samaritana à beira de um poço, aqui no texto que nós acabamos de ler, ele diz que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adorem em espírito e em verdade. Eu quero trazer aqui para você uma referência, e quando você pensa em adorador, quando a gente pensa em adoração, vem uma pessoa na cabeça, da Bíblia. Deixa eu ver se alguém está comigo. Davi. Quem nunca já se inspirou adorando a Deus com os salmos escritos por Davi? Tocava harpa, salmodiava e adorava a Deus. Os céus olhou para aquele homem e declarou: um homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós falamos de adoração, um personagem da Bíblia que nos inspira, Davi. Eu quero convidar você para um texto, não precisa abrir agora, para a gente ganhar tempo. O Cauã nos auxilia ali, se você quiser anotar a referência para ler depois, fica à vontade. 1 de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14, nós vamos ver que esse homem tinha, que nós sabemos que cantar bem, ele cantava. Nós sabemos que tocar bem, ele tocava. Só que nós acabamos de entender que Deus não está tão preocupado assim com essas coisas. É muito mais do que talento que Deus busca nos seus adoradores. O espírito de Iavé, o Senhor tinha se retirado de Saul. E o espírito maligno, vindo da parte de Iavé, o Senhor o atormentava. Então, os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Quem mandou aquele espírito atormentar Saul? Deus. Os demônios se sujeitam a Deus. E eles só são enviados contra uma pessoa se Deus permitir. Nada acontece na sua vida se Deus não permitir. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa. Quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai um homem que toque bem e trazei-mo. Então, a princípio, já vamos ler o 18. A princípio, Saul estava atormentado por um espírito maligno enviado da parte de Deus, e um dos seus servos teve uma brilhante ideia: vamos chamar um músico, vamos chamar um instrumentista, um harpista, que vai dedilhar a harpa. E a intenção não era afugentar o espírito maligno, porque o som da harpa não afugenta o espírito maligno. E aí, quando ele tocar, você vai se acalmar. A intenção do servo não era expulsar o espírito maligno, a intenção do servo era acalmar, porque o espírito atormentava, ele ficava atormentado. O espírito age no espiritual, mas quem é afetado está no natural. E tem muita gente tratando no natural coisa que é espiritual, e tem muita gente tratando no espiritual coisa que é natural. Tem gente tratando
doenças como se fossem naturais e são espirituais. E tem gente tentando tratar doenças espirituais como se fossem naturais. E dor causada por espírito maligno, dipirona não tira, bezetacil não arranca. É preciso um poder sobrenatural de Deus para expulsar. E aí, veja bem, a ideia principal é preciso de alguém que toque bem, para que acalme ele assim que ele estiver tocando. Até então não importa que tipo de vida a pessoa leve, contanto que ela toque bem. Qual é o requisito que o servo procura? Que toque bem. Por quê? Porque para os homens o talento basta. Eu não sei o que você fez durante a semana, mas contanto que você cante bem. Eu não sei que jeito você leva a sua vida, contanto que você fale bem. E hoje em dia está por aí um monte de gente expressando, tocando bem, cantando bem. A gente não sabe, na verdade ninguém sabe que tipo de gente é, da onde vem. A gente só vê o que a gente consegue ver, que é o talento. Se é honesto, se é íntegro, se tem a presença de Deus na vida, isso é uma coisa que não se nota assim tão fácil. Coisas espirituais são discernidas espiritualmente, mas na carne facilmente você discerne. Estou vendo aquele cara, ninguém toca como ele, ninguém canta como ele, tem uma voz bonita, é afinado, ok? Para humano, para carnal, tocar bem já é o suficiente. Só que aqui não é o que Deus procura. Aqui é o que o servo procura. Só que eu não quero saber o que os homens procuram. Eu quero saber o que Deus procura. E Deus não está procurando alguém que simplesmente toque bem. Deus está procurando adorador. Vamos ver no versículo 18. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Então, para o requisito que o servo achou necessário, já toca bem, vai tocar e o rei vai acalmar. É o princípio. Só que não é só toca bem. Ele toca bem e é um valente guerreiro. Ou mais uma qualidade. Toca bem, é um valente guerreiro e fala bem. Opa, melhora. Na hora de falar não vai ficar gaguejando. Na hora de falar não vai ficar, né? Então, né? Então, só está melhorando o que estão falando sobre ele. E nós estamos falando aqui de Davi, tá? Só que tudo que apresentaram sobre ele até agora é tudo aquilo que os homens procuram. Ah, é de bela aparência. Ninguém gosta de andar perto de gente feia. É bonito. Então fala bem, toca bem, é guerreiro, é bonito. Então até agora, te pergunto, para Deus, alguma coisa que agora salta aos olhos? Deus está preocupado se é bonito ou se é feio? Deus está preocupado se toca bem ou não toca bem? Deus nunca vai trocar a honra pelo talento. Deus nunca vai trocar a honra pelo talento. É melhor ouvir um que fala, nós foi, nós é, nós vai estar cheio da presença do Espírito Santo, do que um que é eloquente na letra, mas está vazio e seco de Deus. Deus não vai trocar honra pelo talento. É muito mais ouvir um cantando, oh glória meu Jesus, cheio do Espírito Santo, do que ouvir um afinadíssimo com todos os timbres vocais possíveis, mas seco e vazio da presença de Deus. Tudo que apresentaram sobre Davi até agora para Deus tem importância nenhuma, mas o que vai dizer agora muda toda a questão. Yahvé está com ele. Mudou tudo. O bom que casou, toca bem, é bonito, é eloquente, é legal, é animado, guerreiro, e a presença é com ele. Mas se tocasse mal, fosse feio, mas a presença de Deus estava com ele, também está tudo certo. Porque o que mais importa é a presença. O que mais importa é a presença. E o que Deus procura é quem anda linkado com a presença. E o que Deus procura é quem está atrelado com a presença. Vem, o Senhor é
com ele 19. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação: manda-me teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Ainda era trabalhador. 21. São solteiros aí, diga amém. De novo. Só os solteiros, diga amém. Quando a gente pergunta só os solteiros, diga amém, os solteiros têm que fazer assim com o olho, para ver. Uma igreja desse tamanho aqui, todo mundo sabe até o CPF um do outro. Mas amém. Quando você for buscar alguém para a sua vida, para colocar uma aliança no seu dedo, bonito, se vier, é muita glória. Fala bem, ou se vier, é inteligente. É inteligente e bonito, já começa a ficar difícil. Inteligente e bonito. Você escolhe ou inteligente ou bonito. Mas pera. A pergunta que você tem que fazer não é essa. A pergunta que você tem que fazer é: tem a presença? Porque não adianta ser bombado, mas não ter a presença. Não adianta. Escultural, mas não tem a presença. Quem está aí? Tá bom. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. 21. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou o seu escudeiro. 22. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. O que será que abriu essa porta para Davi dentro do palácio real? Será que foi o timbre da harpa ou foi a presença? Deixa eu te falar, irmãos, a presença faz a diferença. A presença abre portas. A presença te coloca em lugares que você nunca imaginou que um dia poderia estar. 23, para terminar. Assim, todas as vezes que o Espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar. Ok? O servo falou que se ele tocasse, qualquer um tocasse, ele se acalmava. Então conseguiu o que queria. Só que não diz que só se acalmava, diz que ele sentia grande alívio e bem-estar. Irmão, sabia que música relaxa? Gente está tensionado, nervoso. Música, timbres musicais. Existe musicoterapia, onde pessoas que estão em grandes crises de ansiedade é tratado com música. Só que o que Deus proporcionou na vida de Davi dentro do palácio não era só um relaxamento emocional. Olha o que a Bíblia diz: porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando em paz. A proposta nunca foi essa. Dedilhar bem pode acalmar. Cantar bem pode fazer a pessoa se arrepiar. A pessoa se arrepia até ouvindo Celine Dion tocando a música. Eu já vi gente chorar com a música do Titanic. Emociona. Só que para afastar o espírito maligno, só o verdadeiro adorador. E é esse que Deus está procurando. Deixa ele te achar. Deixa ele te encontrar. Se é o que Deus procura, eu quero ser o que Deus procura. 1 de Samuel, aliás, 2 de Crônicas 16:9, eu fecho aqui. A primeira pessoa que Deus procura,
verdadeiro adorador. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Alguém pode se alegrar com isso? Deus está te contemplando nesse momento, para revelar-se poderoso, cujo coração daqueles é plenamente dele. Então quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que Deus procura, cujo coração é inteiramente dele. Você pode dizer numa expressão de adoração a Deus agora: Senhor Jesus, o meu coração é teu e somente teu. Fala para ele: Senhor, o meu coração é teu e somente teu. Senhor, o meu coração é teu e somente teu. Pode me achar nesse culto hoje aqui, Senhor. Me encontra nesse lugar. Vamos ver qual é o segundo tipo de pessoa que Deus procura. Ezequiel capítulo 22, a partir do versículo 23. Ezequiel 22, 23, nós vamos ler até o 30. Então novamente, a palavra de Yahvé chegou a mim nos seguintes termos. Quem vai falar agora? Deus. Ó filho do homem, diga a esta gente de Israel: eis que tu és uma terra que não está purificada, nem foi lavada pelas chuvas no dia da minha indignação. No meio de Israel, a conspiração dos seus próprios profetas, como um leão que ruge, que arrebata a sua presa. Eles devoram impiedosamente vidas humanas, tomam tesouros, joias e tudo que tenha valor, multiplicam o número das viúvas em seu próprio meio, porque matam os homens. Seus sacerdotes violentam a minha Torá, a lei, e profanam as minhas ofertas sagradas. Um sacerdócio totalmente corrompido, profetas totalmente inclinados à maldade, não fazem a menor distinção entre o que é sagrado e o que é o profano, ou seja, um culto sincretizado, uma mistura do que é santo com o que é profano. É isso que esse povo estava, assim que esse povo estava vivendo. Ao contrário, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o que é puro e o que é impuro. Finge que não percebem a quebra dos meus sábados, de modo que sou desonrado e desprezado por todo o povo em Israel. 27. Seus chefes e oficiais agem como lobos que arrebatam a presa no meio da terra, derramando sangue e destruindo vidas, para alcançar de forma desonesta qualquer tipo de lucro e riqueza. Quem eram eles? Estavam dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro. Eram pessoas que por causa de dinheiro matavam, pessoas que assaltavam as viúvas, matavam os maridos. Isso tudo, profetas, sacerdotes, homens maus. A nação estava com culto corrompido, religião corrompida, sociedade corrompida. Veja como Deus está olhando para isso. Chegam ao ponto de afirmarem, olha o que os profetas dizem nas ruas da cidade: assim diz o soberano Senhor. Só que tem uma coisa, o Senhor não falou absolutamente nada com eles. Então os profetas andavam pelas ruas dizendo, assim diz o Senhor, mas o Senhor não estava falando nada. Falsos profetas, mentirosos, enganadores, arrancando dinheiro das pessoas, extorquindo a riqueza das pessoas, fazendo da fé um instrumento para ganhar dinheiro. Isso não está muito longe dos nossos dias. Versículo 29. O povo da terra tem agido com opressão, roubando, praticando todo tipo de brutalidade e violência contra o pobre, necessitado e humilde. Tem tratado mal e injustamente o estrangeiro. Olha aqui para mim. Era assim que estava essa sociedade nesse tempo. Igreja, religião, sacerdócio, profeta, pessoas comuns, todo mundo entregues à maldade. O amor se esfriou, a apostasia tomou conta, o sincretismo, a avareza, a ganância espalhando, alastrado sobre a terra. E Deus? Pergunta para alguém, e Deus? O que Deus faz quando as coisas estão assim? Será que você consegue comparar esses dias aqui que o profeta está falando com os nossos dias hoje? Quase
a mesma coisa que está acontecendo, a Rosa falou. E é verdade. O amor está se esfriando. O crime, a maldade está lastrado nesse mundo. E Deus, versículo 30. Busquei entre eles um só, que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo, que Deus está implorando aqui. No tempo que a maldade está se alastrando, Deus quer uma pessoa que possa cooperar com Ele. Eu só quero um só. Se eu achar tudo ia ser destruído. Deus olhou para Noé, achou um. Deus só precisa de um, e Ele procura um, que vai construir um muro para proteger, que vai cooperar com Ele para evitar que esse muro caia, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim. A segunda coisa que Deus procura: intercessores, que vão se colocar na brecha, um só, diante de mim, diante dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Mas olha que tristeza aqui, contudo não encontrei nenhum só. Imagina a angústia de Deus, porque Deus tem um coração, e o coração de Deus se alegra e também se entristece. Em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha alegria, é a alegria do Senhor. Quando Deus se alegra, eu fico fortalecido. A alegria do Senhor. Só que o que será se a alegria do Senhor me fortalece, o que a tristeza, a angústia do Senhor com relação à minha vida não causa em Deus? Eu quero te fazer uma pergunta reflexiva nessa noite. O que a sua postura diante de Deus tem causado? Que tipo de sentimento a sua e a minha postura de Deus diante de Deus tem causado nele? O que Deus sente quando olha para a minha maneira de viver? Porque o tempo era como o de hoje, Deus procurando sobre a terra, onde está? Onde eu vou achar, onde eu vou conseguir alguém? Um só que esteja na brecha, um só para que eu não destrua a cidade. Sabe o que Deus queria? Deus queria não destruir a cidade. Quando você vê a ira de Deus se derramando sobre a nação, quando você vê Deus se vingando nos textos da Bíblia, tem gente que tem coragem de falar assim: nossa, que Deus ruim, que matou todo mundo. Irmãos, Deus nunca queria matar todo mundo. Ele disse: eu não queria destruir a cidade, só que para não destruir a cidade, eu precisava achar mas eu não achei. E sabe o que aconteceu? A cidade foi destruída, porque faltou um homem posicionado na brecha da intercessão. Quantos lares estão sendo destruídos porque falta um homem para se posicionar na brecha da intercessão? Quantas vidas têm perecido e caminhado a passos largos para o inferno, porque Deus procurou um homem para interceder e não encontrou? Quantas pessoas estão vendendo seus corpos nas esquinas da cidade, estão perecendo na mão do diabo? Por quê? Porque Deus encontrou uma mulher para interceder e não encontrou. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a essa igreja nessa noite, e eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo para dizer isso. Até quando pessoas vão perecer por causa da nossa negligência? Até quando almas vão se perder porque a gente está abobalhado cuidando das nossas coisas, enquanto os outros estão perecendo? Deixa eu te falar uma coisa: o intercessor não critica, o intercessor se põe a chorar pela causa. O intercessor não diz: também está recebendo isso, porque
procurou? Quem mandou procurar? Quem procura acha. O intercessor não diz isso. O intercessor se ajoelha e diz: Senhor, tenha misericórdia, não deixa perecer. A gente assiste o noticiário e vê de uma pessoa que cometeu um crime contra outra e diz: podia morrer estraçalhado com o pescoço arrancado. Quando a gente ouve a notícia de que um bandido foi morto no confronto com a polícia, a gente bate palmas e diz: que bênção, menos um malvado nesse mundo. Só que o Senhor não está procurando alguém que vai se alegrar com a morte do ímpio. Deus não se alegra com a morte do ímpio. A Bíblia diz que o coração de Deus geme de tristeza por causa da morte do ímpio, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E tem crente que está totalmente arbitrário no sentimento de Deus, enquanto Deus está sofrendo porque um ímpio pereceu. Tem gente batendo palmas e aplaudindo, dizendo: teve o que merecia. A gente quer aplacar a nossa insensibilidade com senso falso de justiça. Deus não se agrada disso. O intercessor não bate palmas e diz: bem feito, que bom que matou mesmo. O intercessor entende que uma mãe vai chorar em cima do caixão de um filho de 23 anos e ela não criou esse filho para isso. Uma criança vai crescer sem pai e ela não tem culpa disso. O amor de muitos está se esfriando, e o intercessor deveria dobrar o seu joelho e falar: Deus, até quando, Senhor, essa geração vai perecer dessa maneira? Senhor, tenha misericórdia desses criminosos na cidade. Eles precisam encontrar o Senhor, eles têm que ser salvos pela graça do Senhor. Senhor, eu não quero desejar para eles o que eles merecem, porque ai de mim se o Senhor fizesse em mim o que eu mereço. Deus não nos dá o que queremos, Deus não nos dá o que merecemos, graças a Deus, porque a gente tem coragem de olhar e dizer: teve o que merecia. E aí, se Deus fosse olhar para você hoje e dar a você o que você merece? Eu não vou pedir desculpas por essa palavra, ela não vem do meu coração, ela vem de Deus. Eu estou dizendo aqui que Deus procurou uma só pessoa, porque Ele queria poupar uma cidade inteira, mas Ele não encontrou, e uma cidade inteira foi destruída, porque Deus procurou um intercessor na brecha e não encontrou. Efésios 3,14. Quem está aí? Que o temor do Senhor recaia sobre nós nessa noite. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai. O apóstolo Paulo, ele diz: é dele que deriva toda a paternidade dos céus na terra. Eu oro, aqui é Paulo orando, para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Ele está intercedendo pela igreja. Versículo 17, eu oro para que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, 18, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Pera, não, Paulo está intercedendo, diz: por essa causa eu me ponho de joelhos. Aí deixa eu perguntar, onde Paulo estava quando ele está orando pela igreja? E no capítulo 3 de Efésios, Paulo estava preso, encarcerado, e ele podia dizer: agora eu tenho que me preocupar comigo. Por quê? Porque eu estou preso e encarcerado, eu não vou orar, agora eu que estou precisando de oração. A igreja que lute, quem está solto são eles, e eu estou preso. Mas ele está na prisão, ele não está orando: Deus, tira essa algema da minha mão. Deus, toca no advogado para fazer uma boa defesa. Deus, toca no juiz para mudar a sentença. Deus, por favor, que amanhã de manhã eu amanheça com meu alvará de soltura nas mãos. Ele não ora isso, porque
Porque o intercessor coloca a causa do outro acima da sua própria causa. Porque o intercessor guarda a sua dor no bolso para clamar pela dor do outro. Porque o intercessor está com espinhos na carne e as feridas sangrando, mas ele se coloca de joelho pela causa do outro. Eu não quero saber se Deus vai resolver o meu problema. Eu oro para que Cristo seja formado em vocês. Eu oro para que vocês conheçam as riquezas da sabedoria, da graça, do favor, da misericórdia do Senhor. Ele poderia na prisão se preocupar em orar a Deus para ficar livre. Ele não estava preocupado se ele ia ficar solto ou se ele ia morrer na prisão. A preocupação dele era como está a igreja agora. Eles precisam ser fortalecidos no Senhor. Eles precisam de Deus agora. Senhor, visita a igreja do Senhor. Eles estão perecendo lá. E no versículo anterior a esse, nos versículos anteriores, ele chega a dizer o seguinte, ele diz bem assim: irmãos, pelo amor de Deus, não fiquem tristes, não fiquem aflitos por causa da minha condição, não se preocupem comigo, eu estou aqui, mas não estou preocupado comigo mesmo, então não precisam vocês também se preocupar. Eu estou preocupado com a fraternidade, com o amor de Deus, eu estou preocupado com a comunhão de vocês, eu estou preocupado com o crescimento espiritual de vocês. Não, Paulo, mas e essa ferida aí? Deixa essa ferida aqui, Cristo está sendo glorificado nela. Uou! E essa pele sangrando, deixa ela aqui, Cristo está sendo glorificado nela. E essa algema no seu pé e na sua mão, deixa essa algema aqui, Cristo está sendo glorificado nela. Contanto que vocês cresçam na fraternidade, no amor, na justiça e naquilo que é correto diante do Senhor teu Deus. E ele começa a interceder pela igreja. Ele se pega intercedendo pelo povo enquanto a carne dele estava moída. É isso que o intercessor faz. E Deus está procurando nesse tempo, Deus está procurando nesses dias intercessores. O intercessor, ele vê uma flecha sendo lançada contra alguém, ele pula na frente e diz: que acerte a mim, não a ele. O intercessor tem fundamento suficiente para aguentar todo tipo de retaliação. E a pessoa para quem você está intercedendo ainda é fraca espiritualmente, não aguentaria. Você suporta dores que aquela pessoa por quem você está intercedendo não suportaria. Se vai doer, que doa em mim, não nele. Eu vou me colocar de joelho por essa causa. Ei, intercessor, intercessora, Deus está te procurando nesse tempo. Talvez você diz: eu estou pregado numa cruz. Você não sabe, pastor, da minha vida. Não sei, mas que Cristo seja glorificado na sua dor. E que, se possível, através da sua dor, você possa dobrar o seu joelho e clamar por gente que talvez está pior do que você. Você não está mais moído do que Paulo e Silas na prisão. Ai, pastor, que falaram mal de mim, falaram que não vai com a minha cara, que não gosta de mim. Você não está mais traído do que José. Quando ele encontra os irmãos, ele não consegue fazer outra coisa senão abraçar e dizer: sou eu, Deus que fez isso, para que a vida fosse preservada. O intercessor entende o dinamismo dos mistérios de Deus. O intercessor está disposto a provar dores, que na verdade são experiências. E o que dói em mim hoje, vai ser a cura de outra amanhã. E aí o intercessor tem que suportar, passar por tantas situações. Diz: meu Deus, por que eu estou passando isso? Deus está dizendo: é uma experiência, você é intercessor. Você vai orar por alguém que está na mesma condição que você está hoje, só que diferente dele, você vai ter fundamento e estrutura para suportar. O intercessor aguenta. Por isso que esse ministério é poderoso, necessário e escondido. Escondido a ponto de que o nome não aparece num cartaz, mas que as lágrimas não ficam esquecidas diante de Deus. Intercessor não tem a foto exposta na capa do CD, mas quando o céu fala o nome dele é conhecido na mesa de Deus. A Bíblia diz que há taças onde as orações são recolhidas, os anjos levam, os céus manifestam a resposta. E tem pessoas que estão desfrutando do resultado da oração de alguém e nem sabe que alguém estava orando. Eu já vi Deus fazendo coisa na vida de irmãos aqui da igreja.
que você nem sabe que eu estava orando por isso de madrugada. Oh Senhor, levanta os intercessores nesse tempo, como somos carentes. Oh Senhor, nos perdoa quando nós estamos preocupados somente com os nossos problemas, com as nossas coisas, com o nosso umbigo, enquanto outras pessoas estão perecendo. Perdoa, Senhor, quando nós negligenciamos esse chamado de intercessão para viver os nossos prazeres. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Oh, ribianderecia la canchore basara manama. Rebai de calasieri andalas. Glória a Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 10. Obrigado, Senhor. O Espírito Santo geme na necessidade extrema e urgente desse tempo. Lucas capítulo 19, versículo 10. A terceira coisa que Deus procura: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ainda bem que ele estava procurando um perdido, que ele me achou. Ainda bem que ele saiu à procura das ovelhas que tinham se desgarrado e me encontrou. Eu estava cheio de carrapicho, todo machucado. Se ele tivesse dormindo dentro de casa no conforto do seu ar-condicionado, ele não tinha me encontrado. Deus procura um pecador perdido para salvar. Deus procura um pecador perdido para salvar. Tem alguém na sua família que já está no alvo de Deus. Ou tem alguém na sua casa que já está na lista de Deus. E Jesus já está correndo pelos pastos para achar. Pastor, mas está longe, está vagando no deserto. Mas não existe lugar tão longe que a mão de Deus não possa chegar. Pastor, mas caiu dentro de um buraco, está atolado na lama. Não tem buraco tão profundo que a graça não possa ir. Ezequiel 34, 16. Buscarei as ovelhas perdidas, diz o Senhor. Trarei de volta as que se desviaram. Descansa o teu coração nessa noite. Aquele que fez essa promessa não falha. Enfaixarei a que tiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Levanta a sua mão, sinta o carinho de Deus sobre a sua vida agora. Sinta o zelo do bom pastor te levando a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Você está comendo agora no pasto saudável do bom pastor que é Jesus Cristo. Vou te dar um minuto para você agradecer a Deus por esse zelo que Ele tem sobre a sua vida. O bom pastor me buscou. Ele foi enfaixando as feridas. Oh, Ele foi cuidando da recuperação da fraca. Senhor, eu te peço agora, eu não tenho ovelhas, é todas do Senhor. O Senhor tem me posto nesse lugar, no pastoreio, mas eu não consigo fazer o que o Senhor faz. Tu és o sumo pastor.
Eu te peço agora, meu Pai, vai na ovelha que está perdida, doente, fraca, e restaura as forças. Agora o Senhor conhece o endereço de cada uma. Arabás, decanta, arabás. Não existe um coração que se dobre verdadeiramente diante do Senhor, quebrantado e arrependido, que Ele não lhe conceda misericórdia e perdão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira pessoa que Ele procura é um perdido pecador para salvar. Quarto, e nós já estamos concluindo, Jeremias 5:1. Percorrei as ruas de Jerusalém, observai, constatai, procurai, 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 diga Deus, procura, procurai, diga Deus, procura, procurai, diga Deus, procura, procurai nas praças. Se você encontrar uma só pessoa que vive em plena honestidade, tenta achar um só que pratica a justiça e busque a verdade. Se você encontrar alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. A minha justiça, a minha retidão, a minha integridade tem o poder de atrair o perdão de Deus para uma cidade. Deus está procurando, e esse é um apelo de Deus procurando. Vai em todos os lugares, nas praças, tenta achar, por favor, alguém, um só. Se eu achar um que pratique a integridade, a justiça, que seja honesto, que pratique a verdade, se eu achar um, se eu achar alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. Deixa eu perguntar aqui, retoricamente, não precisa responder, é reflexivo. Até quando pessoas vão perecer por causa do nosso falso testemunho? Tem gente que não tem, vou falar uma palavra pesada, vocês me permitem? Tem gente que não tem moral nem para evangelizar ninguém, porque vive uma vida toda bagunçada. Tem gente que não pode convidar o vizinho para vir na igreja, porque o vizinho escuta os nomes feios que ele xinga dentro de casa. Tem gente que não consegue convidar alguém para poder aceitar Jesus, porque comprou dele e não pagou, deu calote. Tem gente que não pode evangelizar o funcionário da Energisa, porque foi na casa do crente e encontrou um gato em cima do poste. Tem gente que não consegue evangelizar o funcionário do DAI, porque tem um cano clandestino enfiado dentro do quintal da casa dele. Tem gente que não consegue evangelizar o patrão, porque ele finge que trabalha e rouba a empresa por detrás dos panos. Tem gente que não pode evangelizar o funcionário, porque é um patrão mau e perverso. Tem gente que, se acabar o açúcar na hora de fazer o café, não tem onde pedir emprestado, porque está de mal com todos os vizinhos. E sabe o que acontece quando a gente vive dessa maneira? A gente envergonha o nome de Deus. Tem gente que não consegue evangelizar dentro da sala de aula, porque todos os amigos sabem quem você é de verdade, quando ninguém está vendo. Tem gente que não consegue evangelizar na rua de casa. Sabe o que isso faz? Deus procura alguém que ande em retidão, que ama a verdade, que busca a justiça. E sabe o que vai acontecer quando Deus encontrar? Ele vai perdoar uma cidade inteira. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende,
multidões de pecados são apagados. Infelizmente, o vizinho vai ter que ir para o inferno, porque você não conseguiu sustentar teu testemunho de cristão. Infelizmente, o colega de trabalho vai ter que perecer, porque você não conseguiu honrar o nome do Senhor dentro da empresa que você trabalha. Essa palavra é diretiva, mas ela corta para todos os lados. E não pense você que antes dessa palavra tocar em você, ela não tocou em mim também. Nós precisamos nos colocar nesse lugar e ser essa pessoa que Deus procura. Alinhar a nossa vida, botar a nossa casa em ordem, porque isso vai trazer, irmãos, uma benfeitoria tão gloriosa, tão grande, tão tremenda, uma colheita tão poderosa, que vai fazer diferença em gerações inteiras. Teus filhos vão experimentar os frutos de justiça que você tem plantado. Teus netos vão desfrutar da semente de retidão, integridade e justiça que você tem plantado hoje. Quando eles se lembrarem de você, que você não estiver mais aqui, há uma referência de alguém que, como Enoque, andou com Deus nessa terra. Ninguém pode roubar isso da gente. Por fim, a quinta coisa que Deus procura, e eu termino. Salmo 14, versículo 2. Você acha que Deus queria destruir a cidade? Deus queria perdoar a cidade. O amor e a compaixão de Deus não permite que Ele desista facilmente assim de nós. Salmo 14, 2. Deus procura. Dos céus, o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Sabe qual é a quinta pessoa que Deus procura? Alguém que o busque de coração, não da boca para fora. Jesus, I love you. Tá bom. Jesus, tu és lindo. Eu finalizo com Jeremias 29, 12. Eu já peço que você se coloque de pé para a gente terminar. Se você puder, tá? Se alguma coisa te impossibilitar, não tem problema. Pode ficar sentado mesmo. Só se você pudesse, ponha sobre os pés. Jeremias 29, 12. A quinta pessoa que Deus procura são pessoas que o procuram. A quinta coisa que Deus busca são pessoas que o buscam. Achegai-vos a Deus, porque eu estou procurando Ele, e Ele se chegará a vós, porque Ele também está me procurando. Sabe que hora que vai dar certinho? Quando Deus caminhar me procurando, e eu caminhar procurando Ele. Fecha os teus olhos por alguns segundos. Ninguém com os olhos abertos agora. Imagina aí agora na sua mente um campo grande, verde. A grama verde está até úmida. Imagina agora. Você está com seus pés descalços. E os teus pés descalços conseguem sentir a textura da grama verde. Agora você vai olhar na linha do horizonte e você vai ver um homem de vestes brancas vindo correndo a seu encontro. É Deus te procurando.
É Deus te procurando. É Deus te procurando. Só que sabe, esse encontro é promovido quando você também começa a correr nessa grama verde ao encontro dele. Imagina agora você indo e ele vindo, você indo e ele vindo, você indo e ele vindo. E Jeremias 29:12 diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vocês me buscarão e me encontrarão quando buscardes de todo o vosso coração. 14. E eu me deixarei ser encontrado por vós. E eu me deixarei ser encontrado por vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu permitirei me ser encontrado por vós. E eu me permitirei ser encontrado por vós. E eu me permitirei ser encontrado por vós. Eu vos conduzirei de volta do cativeiro. Eu vou tirar você desse cativeiro e vou restaurar a sua sorte. Olha aqui para mim, levanta o rosto. Deus está procurando pessoas que procuram por Ele de coração. Deus está procurando pessoas que o procuram de coração. Deus está buscando quem o busque de coração. E quando esse encontro acontece, olha o que Ele diz: eu vou tirar o cativeiro e vou restaurar a sua sorte. Ei, irmão, se esse encontro acontecer hoje à noite, você não vai embora para sua casa com a sua sorte do mesmo jeito.